Vamos à entrevista do dia? Hoje eu estou recebendo aqui, no Jornal da Manhã Araçatuba, a analista de negócios do Sebrae, a Luciana Conte, porque nesta semana, só vou posicionar a câmera aqui para mostrar a Luciana aqui na minha página no Facebook, nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu contarei com várias delas para falar de empoderamento e empreendedorismo feminino. Luciana, bom dia. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Já transmita os meus cumprimentos também para a Silvia, gerente do Sebrae Regional, porque eu sei que a agenda de vocês é muito apertada. Você deve estar aí em ritmo, inclusive, de Empretec, porque está para começar no dia 13, né? Então, te agradeço por aceitar o convite e quero já perguntar, Luciana, qual é a sua formação profissional? Coloca bem de frente o microfone para você, bem pertinho. Pode movimentá-lo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Eu sou Luciana, né? Minha formação é em psicologia, sou psicóloga de formação. Tenho pós em gestão de pessoas, MBA em gestão empresarial e educação empreendedora. E está no Sebrae desde quando? Faz 12 anos. 12 anos. Isso. Na equipe você é analista mesmo. Isso, às vezes eu falo porque tem consultor, Sim. tem agente local e às vezes eu me confundo. Analista, pois bem. Na equipe de vocês tem consultores, analistas, agentes. Tem mais, no caso de Araçatuba, tem mais mulher ou mais homem na equipe do Sebrae? Araçatuba tem bem mais mulher. Bem mais mulher. Bem mais mulheres. Só de cabeça, eu me lembro que aqui, Mas, volta e meia, vem... 12, né? Olha, eu sei assim, na comparação, sem contar isso, porque eu me lembro assim, quando eu chamo e vem algum homem, normalmente vem o Vitor ou vem o Alan, o Fausto, né, e o Vitor Alan Martins. Mas de mulher, é você, é a Vanessa, é a própria Silvia, tem um monte de mulher lá com vocês. Então, né, isso, então tem bem mais mulher do que homem. Bem mais mulheres. Dá para fazer uma proporção assim, 80%, 70%, sei lá. Acho que 80% assim, de cabeça, né, seriam mulheres aqui do escritório de Araçatuba. E há uma explicação razoável para ter mais mulher aqui do que homem? Ou aparece realmente mais mulher fazendo os concursos aí quando abrem vagas? Na verdade, eu acredito que foram mais no concurso mesmo, aparecendo mais mulheres e acabou entrando mais as mulheres ali. Inclusive para vaga de estagiário. A gente já teve bastante estagiário do sexo masculino, mas na maioria são mulheres. Não sei se pela atividade, de repente chama mais atenção de mulheres, né, no estagiário, mas normalmente são mulheres que aparecem para se classificando para vaga. Olha só. E na sua experiência, por esse tempo que você falou, 12 anos, né? Isso, no Sebrae, anos. O que você percebe? Tem mais homens ou mulheres aí falando do outro lado do balcão, participando das ações que são ofertadas, disponibilizadas pelo Sebrae? Depende bastante da cidade, acredita? Que às vezes isso, depende da cidade. Mas assim, em média, as mulheres estão se buscando muito capacitação. A mulher, inclusive, tem uma estatística que diz, né, que a mulher normalmente ela busca mais capacitação que o homem. Olha aí. Né? Tem mais escolaridade. Muito bem. Eu me lembro que quando participei no ano passado do Empretec, e você foi inclusive a facilitadora que fala, no caso... Eu sou responsável pela turma. Responsável, tá. Você foi a responsável. Lá estava bem equilibrado. Eu não consigo dizer se tinha mais mulher ou homem. Eu me lembro que ela estava, acredito que bem equilibradinha. Talvez um pouco mais de homem, se eu me lembro, pouca coisa a mais. Mas, olha, eu vou falar que as mulheres que vão, rapaz, não perdem em nada... potencial, capacidade. Dos facilitadores que estavam lá, 2 eram homens e a Regina, que era a mulher. Mas, cara, a Regina também mandava muito bem, né? Eu, inclusive, lembro o nome dela e não lembro do nome dos 2 facilitadores, que me desculpem. Eu só lembro quando eu pego um livro lá que tá o nome de todo mundo, mas era muito bom. Ela marcou, né? Muito, muito. E eu não sei se faz parte do trabalho dela, ou existe essa hierarquia. A impressão que eu tive é que ela, entre os 3, sei que não era isso, ou imagino que não, mas a impressão que eu tive é que ela exercia uma liderança natural, mas eu não sei se por conta da postura dela, de ser mais assertiva,
do que os outros, mas me dava essa impressão que ela liderava mais, não sei. É que dentro do Empretec são 3 facilitadores, Sim. né? E cada um exerce um papel. Lógico que ela como coordenadora, ela era coordenadora da equipe. Ah, né? então é isso. Mas ela também exercia, ela realmente tem uma postura mais assertiva, né? Então ela não só pela posição dela, né? Mas pelo perfil mesmo, ela né? Teve isso, ela tem, mas dentro do Empretec cada um tem uma posição ali, e cada ação vai ser nenhuma menos ou mais importante, todas importantes, claro. mas que possa atender todos os participantes. Olha, te peço até desculpas, porque eventualmente isso pode ter sido informado na época, é que eu sinceramente não me lembro se ela foi apresentada como coordenadora do grupo, e também já peço desculpa aos outros 2 facilitadores, tanto por não lembrar dos nomes, mas também para dizer que assim, não é demérito algum eu falar que ela tinha, eu senti nela esta característica, né? Exatamente. Então, enfim. Na verdade não é falado, tá, Marcelo? Não verdade, é, né? Ah, então tá bom. Não é falado. Eu sei como por dentro do Empretec, Entendi. que existe essa hierarquia lá, pela estrutura do Empretec, mas não é uma coisa que a gente precisa falar, eles não falam em sala de aula normalmente. Perfeito. Luciana, deixa eu te perguntar agora. O Sebrae tem ações específicas para mulheres empreendedoras ou é sempre genérica para homens e mulheres de forma indistinta? Não, nós temos sim. Nós temos um programa chamado Sebrae Delas, que o foco é trabalhar tanto aquela mulher que quer empreender, quanto aquela mulher que já empreende. Por que nós precisamos fazer isso, né? Porque existe estatística que até dizem que a mulher, por exemplo, quando ela vai empreender, ela se sente menos confiante de que vai dar certo. Por uma questão cultural mesmo. Né? Se você pergunta para o homem se ele vai empreender, 50% fala que vai dar certo. Da mulher, já 35% fala dessa confiança de que vai dar certo. Então, dentro desse programa do Sebrae, tanto para pessoa física como pessoa jurídica, a gente trabalha essa questão do autoconhecimento, da pessoa confiar nela, ter independência e autoconfiança para realizar aquilo que ela acredita, que ela procurou, que ela buscou informação. Então, a gente tem programa desde o online e do presencial. Do presencial, nós precisamos normalmente formar turmas aqui em Araçatuba. No ano passado, nós fizemos 2 turmas, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. E aí, e conforme vai tendo demanda, a gente vai montando as turmas. Então, caso alguém, Luciano, gostaria, queria fazer parte, a gente sempre busca uma forma de ou fazer turma presencial, ou se não houver, a gente encaixa nas turmas online que a gente tem. Né? Olha que legal. Então, quer dizer, elas têm a oportunidade nos cursos de forma geral, né, é aberto para todo mundo, mas também existe a opção do Sebrae Delas. Há de se entender o que você está dizendo, porque elas têm, de forma, a gente diz atualmente estrutural, mas é cultural. No Brasil, né, o homem sempre foi colocado em uma posição superior, graças a Deus e ao entendimento das pessoas. Isso vem mudando e hoje as mulheres não devem nada em capacitação, em potencial, enfim. E aí existe o Sebrae Delas. Mas aí os cursos, eles já são fechados e planejados durante o ano, ou, por exemplo, se de repente um grupo de mulheres empreendedoras ou que quer empreender chega lá no Sebrae e fala: Silvia, Luciana, a gente está aqui, a gente gostaria de saber se tem ou se pode ser aberta uma nova turma. Existe essa possibilidade de surgir uma nova turma durante o ano? Com certeza. Com certeza. Se a gente vai sentindo que está tendo muita procura, que é possibilidade de trazer presencial, ou mesmo uma procura de um grupo, olha, a gente tem um grupo aqui que trabalha junto, ou que a gente se identificou, é possível, com certeza. Qual que é a diferença de trazer o Sebrae Delas ou uma outra ação normal, principalmente? Porque, assim, um dos desafios, né, da ONU, até para trabalhar o empoderamento da mulher, é trabalhar o empreendedorismo feminino, através da questão do networking, de você ver qual que é as dificuldades da outra empresa e eu me inspirar com essa outra empresa e me apoiar também. Por que não fazer negócio entre mulheres, né? Então, justamente o Sebrae Delas, além de trabalhar a questão da autoconfiança, também da gestão, também trabalha o networking, que essas mulheres se conheçam e formam uma rede, né, local, ou também, se for online, mas que elas possam formar uma rede de apoio e de negócios, né? Ah, muito bom. E aí dá pra gente relacionar, citar aí quais as principais qualidades das mulheres empreendedoras que vocês atendem lá no Sebrae? Isso, primeiro que a mulher estuda bastante, né? Ela quer pesquisar, ela quer colocar no papel, ela busca quer escrever, né? Quer saber informação. Então, a busca de informação
da mulher, né? A questão do detalhismo, né? De deixar tudo com perfeição, né? De ficar atenta, até porque a mulher sempre está olhando com olho no peixe, olho no gato, né? Olha para o filho, olha para casa, né? É multitarefa, Isso. né? Todo dia. dia. E ela fica muito atenta, né? A tudo dentro do negócio, né? Isso é uma questão muito bacana. E até eu trago a questão do exemplo da Silvia, né? Que é uma líder mulher, né? A questão da empatia, né? De você olhar com mais empatia, né? Não que isso seja exclusivo das mulheres, né? Mas, em média, na maioria das vezes, a mulher ela tem um pouco mais de empatia. E a Silvia é bastante empática de olhar, por exemplo, o que está acontecendo, olhar a pessoa através do que ela faz, né? Então, isso é bem interessante. Muito bom. Eu estou conversando aqui com a Luciana Conte, que é analista de negócios do Sebrae. Agora são 8h33. Vou pedir para a Luciana continuar aqui, porque no segundo bloco a gente vai retomar a entrevista, tá certo? Você que está nos acompanhando, quero deixar o meu abraço desde já a Magali Ferreira Pinto, que está aqui acompanhando a nossa live, e também a Sol, ativista do autismo. Sol, preciso te dizer o seguinte: estou lendo o livro Propósito Azul, que você e mães ativistas me presentearam naquela semana na qual falamos aqui sobre o tema. Tá aqui a canequinha também, ó, que eu deixo aqui no estúdio da Jovem Pan, que tem as cores que identificam aí, símbolos que identificam a luta pelo autismo. Estou gostando muito, pela metade do livro. Espero nesta semana acabar. E se gostar, vou deixar aqui uma sugestão para que os ouvintes adquiram, leiam e se informem adequadamente sobre os direitos do autista e da sua família, tá bom? É isso, fique aí que daqui a pouco a gente volta aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba. Vamos à segunda parte da entrevista do dia. Quem está aqui comigo desde o primeiro bloco, falando sobre empoderamento e principalmente empreendedorismo feminino, é a analista de negócios do Sebrae, a Luciana Conte. Isto porque, dia 8 agora, é Dia Internacional da Mulher, estamos, portanto, na Semana da Mulher e vamos contar com várias entrevistas abordando o tema. Lembrando, você pode mandar perguntas ou comentários pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, estamos transmitindo ao vivo, e também pelo WhatsApp da Jovem Pan, 981061043, 981061043. Luciana, no primeiro bloco, falou aí que lá no Sebrae, 80% são mulheres, eu até esqueci dos nomes de algumas delas, mas aproveito que lembrei aqui da Fernanda Antoniali também, porque é parceira muito do Ciran, fazendo inclusive ações direcionadas para mulheres, né? Então, Fernanda, também meu abraço, desculpa não ter falado o seu nome aí no primeiro bloco, é que é muita mulher no Sebrae, muitas delas inclusive já vieram aqui me dar entrevista. Na semana passada foi a Cibele veio aqui, falou do Innovation Pay, também falou um pouquinho de Empretec, que a Luciana também vai abordar neste bloco, nesta participação. Lu, mas tem um outro evento relacionado às mulheres, agora, quarta-feira, não é verdade? Isso mesmo, nós vamos fazer um evento, né, que é Mulheres que Inspiram Empoderamento e Autoestima, dia 8/3, das 9 às 11, junto com o CRM, com a Prefeitura, que vai ser uma roda de conversa, né, que nós vamos chamar algumas mulheres para falar sobre autoestima, nós vamos ter uma palestra do Sebrae sobre inteligência emocional, né, para falar um pouquinho sobre sonhos, direito das mulheres, sobre superação da violência e empoderamento feminino. Então vai ser um bate-papo bem legal. Vai ser quarta-feira, o horário é? Das 9 às 11h30. Das 9 às 11h30, onde? Isso, lá no Teatro Castro Alves. Teatro Castro Alves, que é aquele que fica lá junto à Secretaria Municipal de Cultura, na rua Anita Garibaldi, lá no centro da cidade. Então, participação gratuita. Tem que fazer inscrição antecipadamente ou pode fazer lá na hora do evento? A gente pede para que faça porque as vagas são limitadas, né? E a gente já está com um número bom de inscritos, né? Então, caso a pessoa queira fazer inscrição, é só mandar um WhatsApp no celular do Sebrae, que é o 3607-2982, que a gente manda o link de inscrição, tá
bom? Entendi. Se entrar lá no site do no site, nas redes sociais do Sebrae Araçatuba, encontra o formulário, não? Se entrar na nossa agenda, acha. A gente tem uma agenda específica de Araçatuba, que a gente Perfeito. tem todas as ações, lá tem. A gente só não passa o link porque é um formulário do Google e aí é chatinho, um monte de letras aleatórias, com números, maiúsculas e minúsculas, enfim. Então, entre em contato com o Sebrae pelo 3607-2982 ou nas mídias sociais, lá na agenda do Sebrae Araçatuba, você encontra o link do formulário, faz a inscrição e participa na próxima quarta-feira, a partir das 9 da manhã, lá no Teatro Castro Alves, do evento Mulheres que Inspiram. Mas aí, no próximo dia 13, de 13 a 18, portanto, toda a semana que vem, já temos Empretec, o primeiro deste ano, aqui, aliás, o único do primeiro semestre, né? Primeiro e único do ano, na verdade. Do ano? Não vai ter outro no ano, só esse. Aqui em Araçatuba? Araçatuba. Em Araçatuba. Vai ter em outras cidades da região, mas no ano é o único de Araçatuba. Olha lá. E normalmente vocês colocam 30 vagas, é isso? Isso, no máximo 30 vagas nós temos. Entendi. E aí, qual é a importância de as mulheres participarem? Isso, o Empretec, todo mundo que faz, né, Marcelo, fala que é o divisor de águas, né? É o antes e depois. E o foco do Empretec é trabalhar a pessoa. Então, a mulher empreendedora, por exemplo, o que ela está fazendo, de repente, que ela pode melhorar no seu comportamento, nas suas atitudes, para ter melhor resultado. Então, o foco não é só para a mulher, mas a mulher, né, ela vai conseguir saber aonde ela pode melhorar e aí conseguir ter melhor resultado no seu dia a dia. Eu costumo dizer, toda vez que abordamos o Empretec, faço questão de ressaltar. O Empretec, ele não te dá ferramentas gerenciais. Você não vai para lá esperando achar planilha ou fórmulas. Ele trata de comportamento empreendedor. Então serão trabalhados os seus comportamentos, as que às vezes você tem e não sabe, e às vezes não sabe qual precisa ter. E aí a Luciana falou aqui no primeiro bloco de algo muito importante, que muitas mulheres ficam receosas de empreender. Justamente. E o receio ele é normal, a ponto Sim. que você não sabe o que está acontecendo. Mas se você estudar, se você se conhecer, você vai se sentir mais seguro. Então, parte do processo de você ter mais confiança em tirar do papel aquilo que você quer fazer é se conhecer e também planejar bem o que vai ser feito. E dentro do Empretec, qual que é o foco? Tu me pergunta pra mim, poxa, Luciana, mas por que trabalhar eu? Eu já tô bem, eu já fiz curso, eu já tô... Qual que é a diferença? É assim, Marcelo, se eu e você, nós dois, vamos fazer uma mesma ação, uma festa, por exemplo, a sua festa vai sair do jeito X e eu do jeito Y, concordam? Sim, sim. É a mesma coisa numa empresa, né? Por que uma empresa de uma pessoa dá certo e a outra não? É lógico que existem várias situações da empresa, mas basicamente é como aquela pessoa, como aquele empreendedor conduz o dia a dia da empresa, com alguns comportamentos ou que outros deixa a desejar, e aí faz com que a empresa acabe não tendo sucesso. Existem conjunturas econômicas, claro, a gente concorda, mas como que aquela pessoa reage diante daquelas situações faz muita diferença. E no Empretec, ele convida a pessoa a olhar para isso, porque a gente acaba deixando de pensar nisso. Por exemplo, hoje, quanto que eu já planejei? Quanto que eu já planejei meu dia a dia? Quanto que eu já coloquei meta? Então, o Empretec, ele convida a pessoa a realmente não só pensar, mas fazer isso e aí poder avaliar o quanto que isso representa os seus comportamentos e sua atitude. E qual que é o foco? Que a pessoa tem melhor resultado, independente da área que ela atue. Então, por exemplo, se é uma mulher que ela é autônoma, é muito bacana, porque ela vai conseguir ter melhor resultado e se conhecer, ter mais autoconfiança e buscar melhor resultado dentro do que ela faz. Olha só que interessante, você falou duas coisas que me tocam. Primeiro, e eu aprendi, não é que eu aprendi, o Empretec me fez executar isso, porque trabalha-se muito com meta. E embora a gente saiba, quase nunca a gente pratica. Eu, inclusive. E aí eu saí de lá e foi o que eu mais absorvi. Você tem que ter meta. E a sua meta, preferencialmente, ela é diária. Então hoje tem lá, todo dia eu vou abordar alguém para fazer uma prospecção. Todo dia eu tenho que ter uma meta e depois ela se torna semanal, eu tenho que fazer um balancete, depois mensal. Então tem que ter meta, foi o que eu mais abstraí do Empretec. Outra coisa que você deixou nas entrelinhas aí, ideia. Todo mundo tem,
o tempo todo, não é? Todo mundo é criativo, todo mundo fala, puxa, mas é isso, daria muito certo, mas pouca gente tira do papel. E por que tira do papel? Às vezes até existem ferramentas de gestão. Sempre existe, você sempre vai achar. Mas falta o comportamento empreendedor. Perfeito. Não é? Exato, Marcelo. Eu acho assim, interessante você falar isso, você me fez lembrar que é muito comum chegar no Sebrae e pessoas falam assim, olha, eu tenho uma ideia de negócio muito inovadora, muito legal e eu tenho certeza que vai dar certo. Porém, eu não quero te contar a ideia para você me ajudar. Mas por que você não quer me contar a ideia? Porque eu tenho medo de vocês roubarem minha ideia, né? Isso acontece. Eu dou risada e falo assim, olha, tudo bem, não precisa falar, é um direito seu. Só que é o seguinte, muito mais importante que a ideia, né, em si, não que a ideia não é importante, você teve uma ideia inovadora, algo, é como que você vai executar aquilo, você concorda? Porque eu posso pegar numa sala de aula e falar para 100 pessoas, olha, isso aqui é uma oportunidade de mercado, que vai acontecer, que com certeza é uma tendência, mas como que aquela pessoa executa aquilo, ela vai tirar aquilo do papel que faz a diferença, que aí é o comportamento, né? O quanto que eu planejei, né? O quanto que eu realmente consegui fazer as coisas com independência e autoconfiança, o quanto que eu coloquei meta, o quanto que eu avaliei antes de agir, né? O quanto que eu usei meu networking. Então, são tudo comportamentos que eles vão garantir, não garantir, né? Mas que eles vão maximizar a chance de resultado da pessoa naquilo que ela empreende. Olha o tanto de informação relevante e interessante que a Luciana Conte trouxe aqui. Lu, nosso tempo está acabando, já são 8 horas e 59 minutos. Eu gostaria então que você deixasse um recado para as mulheres que pensam em empreender, mas têm medo de encarar esse desafio. Ótimo, então eu faço um convite para que você de pouco a pouco se conheça, saiba seus sonhos, procure pessoas, se inspire em pessoas que já trilharam esse caminho que você está pensando em fazer, para que você possa olhar, olha, é possível, e converse com essas pessoas, qual foi a dificuldade, como que você fez, nada melhor do que você conversar com outras pessoas que já tiveram os mesmos medos, e procure se capacitar, faça cursos, procure e bote uma meta para isso, porque eu sempre falo assim, coloque, olha, um prazo, olha, eu tenho um prazo para conhecer pessoas, um prazo para fazer algum curso e um prazo para tirar isso do papel, porque se você só ficar fazendo isso, conversando com pessoas e não colocar uma meta, fica uma meta para um dia, e quando é uma meta para um dia, é um sonho. Não que o sonho não é legal, mas um sonho tem que ter prazo, tem que ter data para que ele tire do papel, né? Isso você pode contar com o Sebrae. Você pode ir lá, conversar comigo, a gente tem uma equipe também lá dentro do Sebrae que pode te auxiliar a refletir um pouco sobre isso, sobre a sua ideia de negócio. E é isso. Lembrando então, telefone do Sebrae, 3607-2982, esse é o geral ou apenas para inscrição de cursos? De modo geral, para Araçatuba pode entrar em contato por esse telefone. 3607-2982. Lembrando que o Sebrae Araçatuba fica ali na Avenida dos Araçás, no centro da cidade, mas você também vai encontrar no endereço como Rangel Pestana, do ladinho do estoque atacadista, não é? Lu, muito obrigado pela sua participação e já antecipo aí parabéns pelo Dia Internacional da Mulher e transmita os meus abraços, meus cumprimentos a toda a equipe do Sebrae, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada. É isso, agora são 8 horas e, aliás, 9 horas, 1 minuto. Eu vou ficando por aqui, adiantando que amanhã a minha entrevistada aqui no Jornal da Manhã Araçatuba será a comunicadora e influencer Ana Paris. Na Semana da Mulher, ela também vem falar de empreendedorismo e empoderamento feminino. Aproveito a ocasião para dizer, você sabe que informação verdadeira é tudo. Você encontra no Jornal Liberal Regional, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Vá lá, baixe na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS, selecione nossas rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3. Muito obrigado pela audiência. Você continua na Jovem Pan com muita música boa, pop e rock. Um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba.